Nós vamos chamar agora a Krones, um dos principais fornecedores de máquinas e equipamentos para a indústria de bebidas, que inclusive acaba de anunciar a aprovação de uma nova estratégia climática que inclui um pacote abrangente de medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em toda a empresa. Com isso, a empresa reformulou suas pretensões de sustentabilidade de uma forma muito ambiciosa e abrangente. Trazendo um panorama geral sobre como a economia circular está inserida na indústria de bebidas, em termos de tendência de consumo, nós chamamos Thiago Norio Sugiura, que há 12 anos é responsável pelas áreas de marketing e comunicação para a América Latina na Krones do Brasil. Thiago, por favor. Vou falar um pouco sobre a economia circular, como que ela está inserida no nosso dia a dia, passa também pelas tendências de comportamento, né, dos consumidores, as legislações e regulamentações no mundo, algumas tendências de embalagem também, vou falar um pouco, e, por fim, como que a Krones pode ajudar os seus clientes a inserir aí a economia circular de fato nos seus negócios. Estou começando aqui, até o século XIX, a população mundial ainda não tinha atingido a casa do bilhão de habitantes. Hoje já somos mais de 7 bilhões no mundo todo, o que dá um acréscimo de mais de 6 bilhões de pessoas nos últimos 200 anos. E um dos grandes desafios da sustentabilidade é justamente a eliminação, a destinação correta desses resíduos gerados pela população e pela indústria. Somente no Brasil são gerados 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, e mais de 55% do PET consumido é reciclado no Brasil. Mas ainda assim, são jogados no meio ambiente cerca de 290 mil toneladas de PET todos os anos, somente no Brasil. Bom, então nesse cenário, sem a destinação correta, né, dos resíduos, que podem cair nos rios e nos córregos e, por fim, chegar lá nos mares, um estudo que foi publicado em 2016 pelo periódico do Science of the Total Environment estima que 80% de todo esse plástico que está no oceano vem do lixo gerado em áreas terrestres, e somente 20% que são de atividades marítimas. E o resultado disso são aquelas ilhas de plástico no Oceano Pacífico, muitas vezes equivalente a quase 2 vezes o território total da França. Então, por que o foco, né, tá na garrafa de bebidas ou no plástico em geral? Bom, primeiro, um ponto muito óbvio é que o plástico ele boia, né, a garrafa boia, e aí elas são facilmente reconhecidas e impactantes nas imagens. Outro ponto muito importante são as ONGs que estão concentrando muito seus esforços nesses tópicos. Então, como, por exemplo, o Greenpeace e o Break Free from Plastic, eles criaram uma espécie de auditoria de marca, com foco nas embalagens que eles encontram nos mares, no mundo inteiro. E também as divulgações virais, né, nas redes sociais, com celebridades, influenciadores apoiando essas causas, eles causam os impactos diretamente no consumidor, e isso acaba influenciando numa decisão de uma compra de um produto no final. E aí, com base nessa situação global do lixo, né, principalmente da questão dos plásticos, muitos países estão se movimentando e estão começando a ter restrições e legislações em relação ao uso do plástico, principalmente o descartável, né, o não retornável.
como foi o caso das sacolinhas plásticas e dos canudinhos. Então, em alguns casos, vão ao extremo, tipo a Índia ou a própria Nova Zelândia, eles estão proibindo o uso do plástico de uso único, e, ao mesmo tempo, outros países ainda nem sequer têm alguma regulamentação em relação a esse ponto. Então, como que no nosso caso, né, na parte da União Europeia, como que eles estão reagindo em relação ao uso do plástico? Algumas ações aqui em relação a isso. A partir de 2024, então, todas as embalagens de garrafa PET descartável deverão usar as tampas Tethered, que são essas que não soltam, né, da garrafa, e eu vou comentar ela um pouco mais lá na frente. 2025, apenas as garrafas de bebidas colocadas no mercado com pelo menos 30% do material reciclado, uma média nacional. Será obrigado a coletar 90% das garrafas plásticas de bebidas descartáveis até 2029, e em 2030 todas as embalagens de plástico colocadas no mercado da União Europeia deverão ser reutilizáveis ou recicladas. E como que está hoje o sistema de gestão de resíduos e reciclagem no Brasil? Então, hoje, somente no Brasil são gerados cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano, e o país, hoje, a gente recicla somente 3% desse total. Em agosto desse ano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos, mas na prática a gente vê que pouca coisa mudou. Segundo a WWF, o Brasil hoje é o quarto maior produtor de lixo plástico, são 11,3 toneladas por ano de lixo plástico, e desse total somente 1,28% são reciclados. É um número bem baixo em relação à média mundial, de 9%. Os Estados Unidos, por exemplo, eles reciclam quase 34%, e a Índia quase 6%, só para ter um parâmetro. A gente vê aqui que a maioria dos municípios que fazem algum tipo de coleta seletiva se concentra no sul e sudeste do país, e de acordo aí com o relatório do SEMPRE, o Compromisso Empresarial de Reciclagem, de 2018, somente 17% dos brasileiros têm acesso a algum programa de coleta seletiva. Então, o problema que a gente vê é que a maioria dos brasileiros ainda desconhece, né, o funcionamento da reciclagem, e uma pesquisa do IBOP também, de 2018, mostra que 66% da população sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva, e 39% não separam o seu lixo. Aí uma outra pesquisa realizada pela DWI, que é a Deutsche Wertpakungsinstitut, da Alemanha, feita com 1.051 participantes, buscou entender a relação entre o problema do lixo jogado de maneira incorreta e como que a sustentabilidade de uma embalagem ou de uma marca influencia na decisão de compra de um produto. E aí, então, através dessa pergunta, né, quem que você acha que é o culpado por espalhar o lixo nos oceanos? 45,4% assumiram que os culpados somos nós mesmos, né, que jogamos o lixo errado. E, por incrível que pareça, a política e legisladores foram os menos citados, com 13,4%. E aí, mesmo sabendo, né, que são os culpados pelo lixo nos oceanos, essas pessoas também levam muito em consideração, na decisão da compra, se a embalagem é sustentável. Então, 70% disseram ter desistido, né, de uma compra de pelo menos um produto, porque a embalagem não era sustentável o suficiente. E aí a grande questão no final das contas, você pagaria mais por um produto eco-friendly
Então, os dados de um estudo, né, que é a tendência de consumos de embalagens sustentáveis, feita pela Global Web Index, sobre o mercado do Reino Unido e dos Estados Unidos, mostra uma tendência positiva, que reflete de alguma forma uma situação global. E de forma muito simplista, em nível global, a gente vê que o número de consumidores que afirmam que estariam dispostos a pagar mais por um produto sustentável ou ecológico, ele cresceu, né, de 49% em 2011 para 57% em 2018. E aí, nesse mesmo estudo, ele mostra, por ordem de importância, quais as características que eles mais levam em consideração em relação à embalagem sustentável. Então, a embalagem, 64% acham que a embalagem tem que ser reciclável, aí 53% acham que tem que ser reutilizável, 46% que não sejam embalagens exageradas, né, muito grandes pelo tamanho do produto que seja, 39% que seja compostável ou biodegradável, 36% que sejam feitas com recursos renováveis e, por último, 35% que sejam fáceis de separar os diferentes tipos de materiais para uma futura reciclagem. Aí falando um pouco das tendências, né, do consumidor, porque isso também acaba impactando no tipo de embalagem, alguns pontos importantes, né, que ditam essas tendências são saúde e bem-estar, mudança de estilo de vida, confiança e sustentabilidade e individualização, são esses drivers que ditam essas tendências. E agora, mais recente, né, a questão da pandemia do Covid-19, então a gente vê aí um novo comportamento do consumidor, com novos hábitos de consumo e de compra. Então, as compras online que aumentaram muito, o consumo de bebida dentro de casa e menos em bares e restaurantes, a não aglomeração em eventos sociais, a escolha por embalagens familiares, de one way ou retornável, a preocupação com a saúde e higiene, tudo isso acaba influenciando também tipos de produto e de embalagem que os consumidores vão comprar. E à medida que o mundo volta ao normal, né, entre aspas, fica a grande questão: quais desses novos hábitos, né, esses novos comportamentos do consumidor vão se consolidar nesse novo cenário, né? E em relação aos tipos de embalagem, né, então o panorama global feito pela Euromonitor mostra que mesmo com todos os ataques ao PET e toda essa busca pela embalagem sustentável e as novas regulamentações, a gente vê ainda que o PET é a embalagem mais importante para a indústria de bebidas. Então, ela representa aí quase 31% do total de 1,8 bilhão de toneladas, isso em 2018. E que também tem, o PET também é a que tem a estimativa de crescimento maior que todas as outras embalagens, com 4,2% ao ano até 2022. No entanto, assim como o Paulo também comentou, cada tipo de embalagem tem o seu espaço, né? Mas em questão de economia circular, a gente vê que todas elas precisam ser revistas criticamente, né? Para que feche o ciclo de uma forma sustentável. Bom, dentro do universo do plástico, né? O PET, ele tem somente 7,4% de participação do todo, e ele seguramente, ele é o mais reciclado de todos os tipos, né? Outros materiais, como o PP e o PE, ele tem uma cota de produção consideravelmente maior, de 39% do total. E aí, segundo a ABPET, né, a Associação Brasileira do PET,
No Brasil, em 2019, foram reciclados 311 mil toneladas de PET pós-consumo, foi um aumento aí de 12% em relação a 2018, e um total de 55% das embalagens descartadas pelos consumidores. Desse total de PET reciclado, o maior destino é para pré-formas e garrafas, com 23%, aí seguido por têxteis, com 22%, e 17% laminados e termoformados. E os donos das marcas globais, né, os brand owners aí, o que eles estão fazendo em cima disso? Então, todos eles têm foco, no momento, devido à sua grande participação, né, no uso do plástico, então todos eles já têm metas de aumentar a reciclabilidade e também a participação no material reciclado em suas embalagens. E a maioria também está buscando alternativas em relação às embalagens de plásticos descartáveis. Muitos desses clientes também, dessas indústrias, estão apoiando ou iniciando grupos ambientais, então estão se juntando entre eles, deixando as concorrências de lado para tentar buscar um objetivo em comum, né? Então, agora eu vou entrar aqui para alguns exemplos, né, dos movimentos e mudanças do tipo de embalagem que as indústrias estão indo atrás. A gente tem um dado aqui que 62% dos millennials pensam que embalagens ecológicas são muito importantes ou extremamente importantes. Então, aqui o primeiro exemplo é a Highland Spring, do Reino Unido. É uma garrafa feita de plástico 100% reciclado, e é 100% reciclável, já que o rótulo e a tampa também são recicláveis. Essa aqui é a Canal Water, também do Reino Unido. Ela utiliza lata de alumínio com tampas receláveis, né? E as latas são muito leves para transportar, enquanto que o alumínio é reciclado muito mais do que as embalagens tradicionais de plástico e vidro. E a Canal Water também afirma que as latas vão da lixeira para as prateleiras em 60 dias. Aí a Dasani, que é da Coca-Cola, nos Estados Unidos, ela planeja usar embalagens de alumínio para todos os seus produtos. Eles estão procurando fazer a transição de toda a sua água engarrafada para material reciclável até 2030. Aqui um case muito bacana também, que é a da Bex, da Bembev. Eles substituíram os rótulos de papel por tatuagens, né, impressões nas garrafas para reduzir o desperdício. Então, eles também têm uma flexibilidade maior no design da garrafa e usam só tintas, beneficiando também o meio ambiente e o custo devido à redução de papel. Aí no Brasil também temos bons exemplos, então a gente viu aí a apresentação da Aline sobre a Naturágua, que utiliza aí garrafas com 9 gramas, né, para embalagens de PET 500 ml, 30% a menos de plástico, que a maioria disponível no mercado, de 13 a 15 gramas, né. Temos a água Cristal, da Coca-Cola, que lançou a primeira água mineral feita 100% com PET reciclado. Então, eles estão deixando aí de utilizar 14 mil toneladas de plástico virgem, e que seriam para produzir 700 milhões de garrafas até o final de 2021. Também apresentado pelo Paulo aí, o RefPET, né, o PET retornável. Então, a Coca-Cola unificou o formato das garrafas PET, utilizando o rótulo de papel.
Temos a soia da Bung, o óleo soia da Bung, que também conseguiu uma garrafa PET de 900 ml com uma redução de 22% do peso, chegando a 14 gramas a garrafa. E a Nestlé com o Nescau, um produto orgânico pronto para beber, feito em garrafa PET asséptico, que dispensa o uso da tampa plástica. Então, eles vão evitar a utilização de 610 mil tampas por ano, que equivale a cerca de 2,6 toneladas de plástico no período, né, por ano. Algumas outras alternativas, né, que as empresas estão buscando, à base de biodegradáveis. Então, na maioria dos casos, esses novos materiais eles estão em desenvolvimento, né? Algumas possuem desvantagens em comparação às garrafas PET, com uma baixa barreira à água, e aí acabam se tornando instáveis, e também a dificuldade em relação à segurança alimentar e qualidade do produto, que é um dos grandes desafios. E também como tornar tudo isso em grande escala, né? Então, a Carlsberg anunciou 2 protótipos de garrafa de papel para cerveja, é a Green Fiber Bottle, que é produzida a partir de fibras da madeira, e as garrafas são feitas de fibra de madeira com barreira interna para evitar infiltrações. Eles pretendem acabar com as emissões de carbono em suas cervejarias até 2030. A Coca-Cola, novamente, a Coca-Cola Europa apresentou o primeiro protótipo de uma garrafa de papel, desenvolvida em parceria com a dinamarquesa startup Paboco. E aí também tem toda a questão da segurança, que eles estão em fase de teste. A Diageo, proprietária aí do whisky Johnny Walker, também anunciou a primeira garrafa de destilado 100% livre de plástico do mundo, né? A embalagem feita inteiramente de papel, que vai estrear no mercado no início do ano que vem. E esse é um case bem interessante também, que chama Choose Water, feita totalmente com material reciclável. Fizeram muitas pesquisas para chegar nisso e conseguiram uma garrafa feita de papel reciclado em sua parte externa, e no interior é utilizado um material específico, que é a prova d'água. A garrafa, quando descartada na água ou na terra, ele se decompõe totalmente em 3 semanas, e a tampa, composta por aço, enferruja e se dissolve após 1 ano. Para a produção dessa garrafa, a Choose Water fez uma campanha de financiamento coletivo, e em 2 dias eles conseguiram apoio de mais de 200 pessoas e arrecadaram mais de 60% da sua meta, que era de 25 mil libras, dá em torno de 120 mil reais. Aí outras alternativas também, a 9, que é da água da Poti, ela entra no mercado aí em cartonado de 500 ml. Aí outras alternativas também em água mineral para latas, também migrando para latas, foi comentado aí pela Aline. Esse é um outro conceito, o RU, é uma espécie de bolha, né, feita com algas e cloreto de sódio, e aí o resultado é uma membrana gelatinosa que consegue reter a água no interior e é biodegradável, então ela pode ser ingerida. A própria B-Blend, né, que é da Whirlpool com a Ambev, uma plataforma de bebidas em cápsula. Então, na quarentena, só para vocês terem uma ideia, a venda de bebidas em cápsula cresceu 40%. Hoje eles têm mais de 30 sabores de bebidas, quente, gelado, com gás, sem gás, alcoólico ou não. Então, uma variedade enorme.
A Nestlé também, entrando nesse mercado de dispenser, né, de água, com 64 tipos de água, para reduzir o uso do plástico. Então, também pode ir de água normal, saborizada, com ou sem gás. E interessante também é que eles têm um aplicativo que você pode escolher a receita, né, o tipo de água que você quer criar. E a Coca-Cola também, com essa máquina chamada Freestyle, é uma máquina de refrigerante, que também pode combinar as bebidas com interface, né, em touchscreen, e também pode fazer mais de 100 combinações aí de bebidas, também usando o celular e tudo digital. Outros exemplos concretos que a gente vê hoje em dia, então, as indústrias se movimentando e inovando as suas embalagens secundárias, né, com foco em sustentabilidade também. Bom, e aí, entrando no nosso mundo aqui da Krones, né, existem várias soluções diferentes da Krones para reduzir as embalagens primárias e secundárias, para todos os tipos de garrafas PET e filmes plásticos. Então, para cada produto é diferente e a Krones pode ajudar os seus clientes a encontrar a solução certa, né? Então, começando aqui com o lightweighting, que a gente já acabou de falar aí, a redução, né, da gramatura do peso das garrafas. Só nos últimos anos a gente conseguiu reduzir mais de 50% do peso das preformas. O Light Pack Top, né, que é essa solução que a gente acabou de ver, de substituição do filme plástico para embalagens secundárias. Nós também temos uma estrutura de consultoria em desenvolvimento de embalagem, eu vou comentar logo em seguida. A redução do filme plástico, né, nas embalagens secundárias, a gente também tem opções que possibilitam trabalhar com filmes mais finos, ou até mesmo com filmes stretch, que você evita a utilização do túnel de encolhimento e aí se reduz absurdamente o consumo de energia. E o Direct Printing, né, que é a inovação para decoração de garrafas PET e vidro, que eu comentei até da Bex, lá da Ambev, ela substitui o uso do rótulo convencional por impressão direta no frasco e dá maior flexibilidade, né, para o cliente elaborar qualquer tipo de arte desejada e também não agride o meio ambiente, pode ser reciclada. Então, um ponto importante, né, que muitas vezes a gente não leva em consideração, principalmente no momento de criação de uma nova embalagem, as equipes de P&D e de marketing e agências de criação, né, dos clientes, eles muitas vezes não consideram a reciclabilidade da embalagem durante o seu desenvolvimento. Então, existem diversos pontos que, se forem levados em consideração, elas podem ajudar e facilitar muito a reciclagem das embalagens pós-consumo. Por exemplo, você utilizar cores claras ou transparente no PET, reduzir o tamanho do rótulo, usar adesivos solúveis em água, tudo isso acaba ajudando na reciclabilidade. A própria tampa Tetrad, né, que ela não solta do frasco, e tudo isso acaba ajudando no fluxo de reciclagem do material. E aí a gente percebe também que na prática existem diferentes objetivos, né, de cada área dentro do cliente, e muitas vezes o resultado acaba não sendo o melhor possível para a companhia, né. E eu, como sou do marketing, eu posso dizer que muitas vezes a gente não leva em consideração todos os pontos técnicos e de viabilidade de um projeto, né. E aí a gente quer criar coisas que, do ponto de vista técnico, não são viáveis, né. Mas, na verdade, o que se consegue, se a gente conseguir alinhar tudo isso, o resultado final pode ser muito melhor, com um trabalho
todos integrados. E aí, seguindo, então, com as soluções da Krones, as sopradoras, elas são 100% adaptadas para processar pré-formas com material 100% reciclado. As tampas Tetrad, né, que eu comentei lá anteriormente, em relação às regulamentações da União Europeia. Então, a Krones tem trabalhado... Então, só passei um vídeo rápido aí sobre a tampa. E, por último, a questão das plantas de reciclagem, né? Hoje a gente tem aí, então, soluções em relação à planta de reciclagem. Bottle to bottle já, né? Que seria a nível de contato com alimentos. E com a aprovação já do FDA lá nos Estados Unidos e da EFSA na Europa. A gente tem mais de 10 plantas instaladas no mundo. Bom, e para finalizar, não sei se dá tempo ainda, Sandra, mas eu queria passar um vídeo que resume bem, né, esse ciclo fechado da economia circular para a embalagem de PET. Então, vou passar aqui.
Bom, terminei minha apresentação. Muito obrigado a todos pela oportunidade aí de compartilhar essas informações com vocês e deixo meus contatos e estou à disposição. Muito legal, Thiago, parabéns. Muitas soluções importantes aí que você compartilhou nesses exemplos que você compartilhou com a gente, né, na sua apresentação. E realmente dá para perceber que as pretensões as pretensões da Krones, né, em termos de sustentabilidade, são realmente muito ambiciosas e bem abrangentes aí, né? Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Tiago, eu tenho aqui uma pergunta para você, mas antes eu só queria fazer uma pergunta rapidinha para a nossa audiência, para os profissionais que estão nos assistindo nesse momento. Falando em sustentabilidade, como sua empresa está colaborando para um mundo sustentável? Seria bacana conhecer um pouquinho mais sobre as ações de sustentabilidade de cada empresa e dos profissionais que estão nos assistindo. Então, se vocês quiserem participar, escrevam o nome da empresa e uma ação sustentável que vocês considerem importante que a empresa esteja fazendo. Seria legal conhecer um pouquinho também de vocês, tá ok? Tiago, voltando aqui, eu queria saber de você, assim, quais são as estratégias de sustentabilidade da Krones para os próximos anos, né? E essas estratégias são globais? Certo. Como você mesmo comentou no início na apresentação, né, a Krones, ela reviu a sua meta global aí de sustentabilidade, e recentemente ela publicou, né, via nossa empresa global, a nossa matriz, a estratégia climática do grupo. Então, a meta da empresa é reduzir as emissões de gás, né, de emissões de efeito estufa em até 80% até 2030, né. Então, esse é uma meta super arrojada, que inclusive o órgão, né, independente, que chama Science Based Target Initiative, ela considera super ambiciosa, né. Aí, além disso, a Krones tem também, desde 2009, um selo que chama Enviro, que ela certifica todas as máquinas com foco aí em sustentabilidade, né, em redução de recursos, né, e economia de recursos e eficiência, né, das máquinas. E, claro, são metas globais que acabam permeando para todas as subsidiárias do grupo. Perfeito, Tiago. Obrigada. O Carlos também tem uma pergunta aqui para você. Oi, Tiago, tudo bem? Parabéns pela palestra. Vou fazer Obrigado, uma pergunta que está aqui no chat para você. Antes, só mostrando aqui algumas pessoas que estão elogiando aqui sua palestra, o Bruno Bellini, da Ecolab, o Rafael Albuquerque. Parabéns, Tiago, pela palestra. O Sérgio Almeida, da Mainplan. A Érica Soares também dizendo parabéns, Tiago, excelente apresentação. O Ademir Carlos, parabéns, Tiago. Capurrino, muito bom, Tiago. Marcos Figueiredo, parabéns, Tiago. E mais gente aí. E aqui uma pergunta que tem também é deixa eu ver aqui, do Lância, né, Carlos Alberto Lância, da Binan Sindinan. Ele está perguntando primeiro ele afirma que no Brasil, o Brasil tem hoje 60% do volume de água mineral natural comercializada em embalagens retornáveis de 20 litros. Em sua opinião, Tiago, as embalagens One Way estão com o futuro próximo ameaçado? As embalagens One Way estão com o futuro ameaçado? Eu não acredito, né? Também a questão, existem várias formas, principalmente aqui na América Latina, né, existem várias formas de consumo de água, né, então dentro de casa mesmo a gente usa os filtros ou o garrafão de 20 litros, mas eu acredito que, assim como nos Estados Unidos, o mercado é muito grande para água mineral e tem muito espaço ainda para o One Way, principalmente para lightweight, né, para redução do peso da garrafa. Então, quanto maior a gente conseguir essa margem aí de
reduzir o peso da embalagem, trazendo uma margem maior para o fabricante. Eu acho que tem um espaço grande ainda para a gente evoluir nesse sentido. Ok, Thiago. Tem mais uma aqui, a última, só para a gente encerrar. Qual solução hoje, a pergunta é, qual solução reciclar o PET ou apostar no PET que se desintegra? Para nós da Krones, a reciclagem do PET é a melhor solução, né? Porque a gente fecha todo o ciclo novamente, inclusive para o bottle to bottle, né? Para o consumo novamente da bebida. Então, para nós seria a melhor solução é a reciclagem, né? Mas tudo isso, claro, depende do empenho de todo mundo em ter a coleta seletiva correta, o destino correto das embalagens pós-consumo. É uma situação bem difícil, né? Bem difícil, mas nunca vamos desistir. Perfeito, Thiago. Muito obrigada pela apresentação, foi realmente bem elogiada, parabéns. E tomara que essas metas aí se concretizem realmente, porque seria o mundo ideal, né, para todos nós, né? Thiago, parabéns, muito obrigada mais uma vez pela parceria e pela apresentação. Obrigado a todo mundo. Um abraço.